O medo raramente entra pela porta da frente. Ele não se anuncia como tirano. Não pede licença, não exige aplausos. Ele se instala como uma temperatura emocional, uma espécie de clima permanente que reorganiza a vida por dentro. Quando o medo vira ambiente, quase tudo muda sem parecer mudança. A forma como se fala, como se olha, como se escolhe, como se cala. E é nesse ponto que ele deixa de ser apenas uma emoção e se torna uma ferramenta de controle. Há um aspecto desconfortável na psicologia humana que o pensamento político mais frio sempre soube explorar. A maioria das pessoas não obedece apenas à força visível, mas à força imaginada. O corpo responde ao golpe. A mente, porém, responde ao anúncio do golpe. A mente responde ao rumor, ao exemplo, ao aviso, à lembrança. A mente responde a um cenário que ainda não aconteceu, mas que parece plausível o suficiente para moldar decisões imediatas. A engrenagem mais eficiente do medo é essa capacidade de fabricar futuros possíveis e colocá-los para rondar o presente. O medo, quando bem administrado, é um governo sem uniforme. Ele não precisa aparecer o tempo todo, porque uma vez instalado, ele passa a se renovar por conta própria. O indivíduo começa a adiantar a punição dentro de si, a reduzir espontaneamente suas margens, a acortar movimentos antes mesmo de fazê-los. A isso se dá um nome simples, quase inocente, que costuma mascarar sua gravidade: prudência. E a prudência, sob o medo, vira uma arte de sobreviver que se confunde com uma arte de obedecer. O controle pelo medo não é apenas a ameaça de dor, é a reorganização da percepção do que é seguro. Ele produz uma matemática emocional na qual o custo de discordar parece sempre maior do que o custo de se adaptar. Não importa se a ameaça é real em todos os casos, basta que ela pareça possível, basta que ela seja crível, basta que ela seja lembrada. O medo não exige onipresença, exige verossimilhança. Ele precisa parecer coerente com o mundo e com as histórias que o mundo conta. O poder, visto com a frieza que alguns preferem evitar, não é só domínio sobre corpos, mas domínio sobre expectativas. Quem controla expectativas, controla a ansiedade que vem delas. Quem controla a ansiedade, oferece alívio, e ao oferecer alívio, compra a obediência. Esse é um ponto decisivo. O medo e o alívio formam um par. Um poder que apenas assusta se desgasta. Um poder que assusta e depois alivia, cria dependência. O medo constante pode levar à revolta ou ao colapso. O medo dosado, alternado com pequenos respiros, cria um vínculo psicológico mais estável. A mente humana, quando vive sob tensão, passa a chamar de paz qualquer interrupção da dor. E nessa inversão, migalhas viram refúgio. Existe uma intuição antiga sobre isso. Entre ser amado e ser temido, a estabilidade costuma morar no temor. O afeto é volátil, muda com o humor, com a narrativa, com a conveniência. O medo é mais confiável, porque opera no instinto, e o instinto é mais rápido do que o debate interno. Mas há uma nuance cruel nessa lógica. Não é qualquer medo que sustenta um domínio duradouro. O medo que humilha e destrói sem critério pode gerar ódio, e o ódio, quando encontra oportunidade, vira coragem. O medo eficaz é aquele que mantém uma porta entreaberta para a esperança, não porque seja generoso, mas porque a esperança é um sedativo. Quem ainda espera, ainda negocia consigo mesmo. Quem ainda espera, ainda adia o confronto. Por isso, o medo como ferramenta de controle raramente aparece como terror explícito o tempo todo. Ele aparece como sistema. Aparece como regra vaga, como punição imprevisível, como burocracia que nunca explica por inteiro, como avaliação que nunca revela todos os critérios, como ambiente em que ninguém sabe exatamente onde está a linha, mas todos sabem que atravessá-la é perigoso. A imprevisibilidade é uma forma refinada de violência psicológica. Quando a punição é certa e delimitada, o indivíduo pode calcular e até aceitar. Quando a punição é incerta e elástica, o indivíduo se perde tentando adivinhar. E tentando adivinhar, ele se conforma. A mente humana detesta o vazio de informação. Diante do desconhecido, ela preenche com imaginação. E a imaginação, sob estresse, tende ao pior cenário. Assim, o poder não precisa dizer "eu farei", basta deixar no ar "pode ser".
O pode ser é uma ameaça que nunca se compromete, mas nunca desaparece. Ele cria uma vigilância interna permanente. E a vigilância interna é a forma mais barata de vigilância, porque é o próprio indivíduo que vigia a si mesmo. Esse mecanismo se torna ainda mais profundo quando o medo se mistura com identidade. Não é apenas medo de perder algo material, é medo de perder pertencimento, reputação, lugar no grupo, valor pessoal. A psicologia social mostra o quanto a aceitação do grupo regula comportamento. O medo de exclusão é um medo primordial, porque em algum nível arcaico, exclusão significava vulnerabilidade. Mesmo em sociedades complexas, o corpo reage à rejeição como se fosse ameaça física. O coração acelera, o estômago fecha, a garganta seca. E onde o corpo reage, o pensamento cede. Um controle eficiente não precisa convencer alguém de que é mal discordar. Precisa apenas associar discordância a isolamento. O isolamento, então, vira punição invisível. E não se trata apenas de ser expulso formalmente, mas de ser lentamente desconsiderado, de ter portas fechadas com gentileza, de receber silêncios em vez de respostas, de sentir que a presença se tornou incômoda. O medo do constrangimento público, do ridículo, da etiqueta quebrada, muitas vezes disciplina mais do que a ameaça de sanção formal. E isso explica por que certos ambientes, mesmo sem violência explícita, conseguem produzir obediência com eficiência quase militar. A punição é social, mas o impacto é fisiológico. A arquitetura do medo também depende de exemplos. Um sistema que controla por medo precisa de demonstrações ocasionais, como trovões que lembram que a tempestade existe mesmo quando o céu parece claro. A demonstração não precisa atingir a maioria, basta atingir alguns e ser vista por todos. A exibição da consequência educa mais do que qualquer discurso. E aqui há um fenômeno de psicologia coletiva. O espectador aprende como se tivesse sido punido. O cérebro simula. Ele observa, antecipa, adapta. A dor alheia vira manual de conduta. A injustiça, quando percebida como possível, se torna mensagem. E a mensagem diz: não depende do mérito, depende do humor do poder. Isso é particularmente eficaz para domesticar ambições, porque torna a iniciativa um risco. Mas há um limite delicado. Quando o medo se torna absoluto, ele pode quebrar a utilidade do próprio sistema, porque pessoas aterrorizadas demais deixam de funcionar bem. Elas mentem para sobreviver, escondem problemas para não serem culpadas, sabotam sem intenção ao protegerem-se, deixam de comunicar sinais precoces de desastre. O medo excessivo produz cegueira organizacional. Ele fabrica uma realidade artificial onde tudo parece sob controle até o colapso. O poder, então, precisa equilibrar. Quer submissão, mas não quer paralisia completa. Quer lealdade aparente, mas precisa de eficiência mínima. Daí o jogo duplo: medo suficiente para conter, alívio suficiente para manter a máquina andando. O medo também tem uma estética. Ele pode ser vestido de moralidade, de dever, de patriotismo, de tradição, de pureza, de segurança, de família, de mérito. O controle raramente diz "eu controlo", ele diz "eu protejo", e a proteção, por definição, pede obediência. Quem protege define o perigo, e quem define o perigo define o que deve ser aceito pelo bem maior. O medo, quando se torna moral, ganha legitimidade. Ele deixa de ser apenas uma emoção e vira uma virtude: prudência, responsabilidade, maturidade, respeito. O vocabulário muda, mas o efeito é o mesmo: reduzir possibilidades. Essa moralização do medo é uma das formas mais sofisticadas de poder, porque ela transfere o peso do controle para a consciência do próprio controlado. A pessoa não obedece porque teme a punição externa, obedece porque teme ser má, irresponsável, imprudente. A punição passa a ser interna. O indivíduo se acusa antes de ser acusado. E quando alguém se autocondena, o sistema economiza força. A autocensura é, nesse sentido, a vitória invisível. Em ambientes de poder, a linguagem do medo costuma ser indireta.
Não se diz cuidado, disse há consequências. Não se diz não faça, disse pense bem. Não se diz você será punido, disse não quero ter que tomar medidas. São frases que deixam espaço para negação, mas não deixam espaço para tranquilidade. A ambiguidade é calculada. Ela permite que o poder pareça razoável e que a vítima pareça exagerada. E quando a vítima parece exagerada, a vítima se cala para não parecer exagerada. O medo, então, se protege com a máscara da racionalidade. Há um ponto em que o medo muda de natureza e vira hábito. No começo, ele é choque. Depois, ele é rotina. A rotina tem uma propriedade hipnótica. Ela normaliza o anormal. A pessoa aprende a viver com pequenas humilhações, com ameaças veladas, com instabilidade, como se isso fosse apenas como as coisas são. E quando o medo vira normalidade, ele vira cultura. E cultura é mais resistente do que qualquer pessoa. Mesmo que líderes mudem, a cultura pode permanecer, porque ela já está nos gestos, nos silêncios, nas piadas, no modo de escrever mensagens, no modo de entrar numa sala. Essa cultura do medo costuma se expressar em microcomportamentos. Falar menos do que se pensa, sorrir para evitar conflito, concordar por economia emocional, evitar nomes, evitar registros, evitar perguntas. O medo transforma pessoas em estrategistas de baixo risco. E esse é um tipo de inteligência triste, uma inteligência que não constrói, apenas evita. Ao mesmo tempo, é essa a inteligência que mantém indivíduos vivos em sistemas instáveis. O medo, portanto, não é apenas instrumento do controlador, é também ferramenta de sobrevivência do controlado. E isso complica qualquer julgamento moral simplista. Há quem obedeça por covardia, há quem obedeça por cálculo, há quem obedeça por amor a alguém que depende dele, há quem obedeça porque não enxerga alternativa. O medo é democrático nesse sentido. Ele não escolhe apenas fracos, ele escolhe qualquer um que tenha algo a perder. E sempre há algo a perder. Às vezes é emprego, às vezes é reputação, às vezes é liberdade, às vezes é a própria narrativa que a pessoa construiu sobre si. O medo mais profundo não é o medo da dor, é o medo da desintegração da identidade. O indivíduo que construiu uma vida inteira em torno de uma imagem de competência, de lealdade, de força, de pureza, de sucesso, teme o momento em que essa imagem se quebra. O poder inteligente ataca esse ponto. Ele não precisa quebrar o corpo, ele ameaça quebrar a história. E perder a história é perder o chão. A vida real mostra isso em muitos níveis, dos mais íntimos aos mais públicos. Num relacionamento abusivo, o medo raramente começa com agressão explícita. Ele começa com instabilidade emocional, com crítica sutil, com retirada de afeto, com culpa. O parceiro passa a temer não apenas a explosão do outro, mas a perda do lar simbólico, a perda da aprovação, a perda do sentido. A pessoa anda em ovos, não porque o ovo seja frágil, mas porque o chão virou armadilha. A previsibilidade morre, e quando a previsibilidade morre, o cérebro entra em estado de alerta. Esse estado de alerta é cansativo, e alguém cansado negocia seus próprios limites. Num ambiente profissional, o medo pode ser produzido por metas inalcançáveis, avaliações nebulosas, punições públicas, recompensas distribuídas de modo caprichoso. A mente humana busca padrões para se orientar. Quando não encontra padrões, ela busca agradar. A adulação, então, não é um traço moral, é uma estratégia adaptativa. E quando a adulação vira moeda, o poder se alimenta dela. Ele passa a receber versões editadas da realidade. Tudo parece bem, até não estar. O medo cria uma organização que mente para sobreviver. E uma organização que mente para sobreviver prepara o próprio acidente. O medo também é uma forma de economia. Ele distribui custos psicológicos. Em vez de gastar recursos para reprimir todos, o sistema cria um ambiente em que as pessoas se reprimem. Isso libera energia para outras disputas, disputas internas entre elites, disputas por riqueza, disputas por narrativa. O medo, então, não é apenas instrumento de governar os de baixo, é instrumento de organizar os de cima. Ele disciplina aliados,
impede deserções, controla ambições. E aqui aparece uma verdade cínica: o medo é útil porque é transferível. Quem teme algo maior, aceita ser comandado por algo menor. Mas o medo precisa de manutenção, e sua manutenção depende de sinais constantes, mesmo que sutis. Um boato bem colocado, uma demissão exemplar, uma investigação anunciada, uma mensagem ambígua, um olhar, uma mudança de regra. O poder eficiente aprende a falar com pouco. Ele aprende que o silêncio pode ser mais eloquente do que a ameaça direta. O silêncio faz a mente trabalhar. O silêncio multiplica possibilidades. O silêncio é um laboratório de fantasmas. E fantasmas, por não terem forma definida, podem se tornar maiores do que qualquer coisa concreta. Há também um componente de teatro. O poder precisa ser visto como capaz de punir. A punição não é apenas um ato, é um símbolo. E símbolos governam porque se repetem na imaginação. Às vezes, nem é necessário punir de fato, basta manter viva a crença de que poderia. Em alguns contextos, a simples possibilidade de punição já muda comportamentos em massa. E aqui entra uma ironia. Quanto mais as pessoas acreditam na capacidade de punição, menos punição real é necessária. O medo bem-sucedido reduz a necessidade de violência explícita. Ele substitui o porrete por uma sombra. Essa sombra se alimenta da assimetria de informação. Quem está abaixo não sabe o que o topo sabe, nem o que o topo quer, nem quais são os verdadeiros limites. O topo, por sua vez, sabe que não precisa explicar tudo. Explicar demais cria regras claras, e regras claras criam espaço para contestação. A opacidade dá margem para a arbitrariedade, e a arbitrariedade é o coração do medo. Ela transforma o mundo em loteria moral. Quando tudo pode acontecer, qualquer coisa é possível, inclusive o pior. E a imaginação, outra vez, faz o trabalho sujo. Em termos psicológicos, o medo sequestra o futuro. Ele encurta o horizonte de planejamento. Pessoas com medo pensam mais no imediato, no dia seguinte, no próximo encontro, na próxima avaliação. O medo diminui a capacidade de sustentar projetos longos, ideais abstratos, apostas criativas. Ele desloca a energia para a defesa. E quando muitos indivíduos vivem assim, a sociedade inteira fica mais pobre de ousadia. O medo, portanto, não controla apenas comportamentos, ele controla a capacidade de imaginar. Controlar a imaginação é controlar o nascimento de alternativas. A força do medo está também na sua capacidade de se disfarçar de realismo. Em muitos ambientes, quem aponta o medo é acusado de dramático. Quem aceita o medo é chamado de sensato. O medo vira como o mundo funciona, e o cinismo vira maturidade. Essa confusão é perigosa, porque ela transforma a adaptação em identidade. A pessoa não apenas se adapta ao medo, ela passa a se orgulhar da adaptação. Passa a dizer que é assim mesmo, como quem afirma uma lei natural. E quando o medo vira lei natural, ele vira destino. Mas o poder, mesmo quando usa medo, não vive só de medo. Ele precisa de algum tipo de consentimento, ainda que mínimo, ainda que fabricado. O consentimento pode vir do hábito, da conveniência, da falta de alternativas, do benefício material, do status, da ideologia. O medo entra como cola. Ele impede que o consentimento se quebre quando surgem dúvidas. Ele é a barreira que protege a narrativa oficial contra a experiência cotidiana que a desmente. Quando alguém percebe uma contradição, o medo sussurra: não mexa nisso. E a contradição fica ali, como um objeto proibido na mente. A psicologia chama isso de redução de dissonância. Quando a realidade e a crença entram em choque, a mente busca uma forma de aliviar o desconforto. Sob medo, a forma mais rápida é ajustar a percepção e não a estrutura. A pessoa encontra justificativas para o injustificável, porque a alternativa, admitir que está presa, é emocionalmente devastadora. Assim, o medo não apenas controla por ameaça, ele controla por auto-engano. E o auto-engano é resistente, porque admitir a verdade pode parecer mais perigoso do que continuar acreditando. Esse processo cria um tipo de lealdade que não é exatamente amor, nem convicção, mas dependência.
A pessoa se torna leal à estabilidade do próprio mundo mental, não necessariamente ao líder, à instituição ou à ideia. Ela se agarra ao que mantém as coisas previsíveis. E o medo, de novo, opera no eixo da previsibilidade. Ele destrói previsibilidades antigas e oferece previsibilidades novas, condicionadas à obediência. Quem obedece tem rotina. Quem desobedece entra no caos. O medo, então, vem de rotina como salvação. Há também o medo do desconhecido. Um poder estabelecido frequentemente se apresenta como o mal conhecido e insinua que qualquer alternativa seria pior. Essa comparação é uma estratégia de imobilização. Ela não precisa provar nada, precisa apenas manter viva a suspeita de que o novo trará perda. A mente humana tende a superestimar riscos de mudança quando está exausta, e sociedades exaustas são mais fáceis de governar pelo medo. O cansaço é um aliado do controle porque reduz a energia disponível para pensar criticamente, para sustentar conflitos, para tolerar incerteza. E o medo tem uma dimensão corporal que raramente é discutida de modo sério. Não é apenas uma ideia, é adrenalina, cortisol, respiração curta, tensão muscular, sono fragmentado, irritabilidade. Um indivíduo com medo constante muda seu comportamento sem perceber, torna-se mais reativo, mais impulsivo ou mais apático. Sua capacidade de empatia pode diminuir, porque o cérebro prioriza a autoproteção. Isso abre espaço para um círculo vicioso. Pessoas com medo se tornam mais duras umas com as outras, e essa dureza aumenta o medo do ambiente. Assim, o poder não precisa produzir todo o medo. Ele pode apenas iniciar e depois assistir ao medo se reproduzir socialmente. Em grupos, o medo cria caça às bruxas. Não necessariamente bruxas reais, mas símbolos de ameaça. O grupo escolhe alguém para concentrar a ansiedade, porque concentrar a ansiedade dá sensação de controle. Se o mal tem rosto, então o resto do mundo parece mais simples, e a simplicidade é uma forma de anestesia. O poder que deseja governar em clima emocional sabe disso. Ele oferece rostos, rótulos, categorias. Ele transforma problemas complexos em culpados. E quando um culpado é oferecido, a mente cansada aceita. Há uma disciplina emocional que emerge daí. A disciplina de odiar o alvo certo, temer o alvo certo, suspeitar o vizinho certo, repetir as palavras certas. O medo, nesse contexto, não é só vertical, ele vira horizontal. As pessoas se policiam entre si. Isso é extremamente eficaz porque torna o controle difuso. Se cada um vigia o outro, o sistema não precisa vigiar tanto. O medo se espalha como rede, não como bastão. E numa rede, a responsabilidade se dissolve. Ninguém se sente autor da opressão. Todos se sentem apenas fazendo o necessário. Quando se observa isso com uma lente documental, quase clínica, aparece um traço recorrente. O medo, como ferramenta de controle, exige um tipo de narrativa moral que transforme submissão em virtude e questionamento em pecado. Não importa qual seja o conteúdo específico da moral, importa a estrutura. A estrutura é sempre a mesma. Existe um bem supremo ameaçado, existe um inimigo que deseja destruir esse bem, existe uma autoridade que promete defender, existe um custo inevitável. Quem questiona o custo é cúmplice do inimigo. Essa estrutura cria um mundo binário, onde a complexidade perde espaço, e a perda de complexidade facilita o comando. O poder, nesse sentido, não é apenas capacidade de mandar, é capacidade de definir o que é perigoso e de persuadir as pessoas a organizarem suas vidas em torno dessa definição. E uma vez que a definição se torna comum, ela passa a parecer natural. O medo, então, não parece mais uma imposição, parece apenas um reflexo sensato diante do mundo. Há um ponto em que o medo deixa de ser reação a algo e passa a ser um método de leitura da realidade. Tudo é interpretado pelo filtro da ameaça. Um gesto vira sinal, uma frase vira risco, uma diferença vira infiltração, uma dúvida vira traição. Esse modo de ler o mundo é sedutor porque dá a sensação de estar preparado. Ser medroso pode parecer ser atento, mas a atenção moldada pelo medo não é atenção ampla, é atenção estreita, direcionada, ansiosa.
ela procura apenas aquilo que confirma a ameaça, e o que confirma a ameaça reforça a necessidade do controlador. Assim, o medo é um círculo fechado. Ele cria um mundo que parece perigoso, e esse mundo perigoso justifica a continuação do medo. Na psicologia humana existe uma necessidade profunda de coerência interna. O medo crônico tenta proteger essa coerência, oferecendo explicações simples para tensões complexas. A pessoa que vive sob medo precisa acreditar que existe uma razão para sua tensão, porque reconhecer que a tensão é produzida deliberadamente seria reconhecer que está sendo usada. E reconhecer isso costuma ser mais doloroso do que sustentar a narrativa de que é para o meu bem, ou é para o bem do grupo. Por isso, o medo eficaz raramente se apresenta como medo. Ele se apresenta como cuidado, como maturidade, como senso de realidade. Em ambientes controlados pelo medo, a liberdade não desaparece de imediato. Ela é recortada em pequenas concessões. A pessoa cede em detalhes para não ceder no todo, sem perceber que o todo é feito de detalhes. Uma palavra que deixa de ser dita, uma pergunta que não é feita, uma escolha que é adiada, um contato que é evitado, uma opinião que vira silêncio. O medo funciona por microperdas, e microperdas, por serem pequenas, são fáceis de justificar. O problema é que, somadas, elas criam um novo mapa do possível. A vida real mostra esse mapa no comportamento cotidiano. Pessoas sob medo calculam o tom de voz, calculam o horário, calculam o lugar, calculam o que fica registrado e o que fica apenas no ar. Calculam quem pode estar ouvindo. Não é uma conspiração consciente o tempo todo, mas uma adaptação automática. E o automático é justamente o que torna o medo tão poderoso. Ele não precisa mais ser lembrado. Ele se lembra sozinho. A pessoa começa a fazer escolhas antes de pensar, porque o corpo já aprendeu o caminho que minimiza risco. É uma espécie de condicionamento. Não é preciso acreditar, basta repetir. O medo também cria uma dependência emocional do controlador quando o controlador se apresenta como o único mediador do perigo. Se a ameaça é grande e só ele sabe lidar com ela, então ele vira indispensável. Essa indispensabilidade não precisa ser factual, precisa ser percebida. E para ser percebida, ela precisa de sinais, de rituais, de linguagem, de postura, de encenação. Em muitos sistemas, a autoridade não se sustenta porque resolve problemas, mas porque cria a impressão de que sem ela, os problemas seriam piores. O medo não exige sucesso, exige contraste. Mesmo um resultado medíocre pode parecer salvador se a alternativa foi pintada como catástrofe. Isso ajuda a entender por que, em alguns contextos, quanto mais a realidade se deteriora, mais pessoas se apegam à autoridade que as controla. Parece paradoxal, mas não é. Quando o mundo fica mais incerto, a mente busca algo fixo. E se não há alternativa visível, o fixo vira a própria estrutura que produz o medo. A pessoa se agarra ao que conhece. Ela troca esperança por hábito e hábito por sobrevivência. A obediência passa a ser uma forma de manter alguma previsibilidade, mesmo que pequena, mesmo que humilhante. O medo, porém, não age sozinho. Ele precisa de aliados internos na mente. Um deles é a culpa. A culpa é o medo com máscara moral. Ela diz, se algo der errado, a falha é sua. E ao internalizar essa ideia, o indivíduo se torna mais controlável. Quando tudo é responsabilidade individual e nada é contexto, o sistema se blinda. O medo da culpa faz as pessoas aceitarem regras irracionais para evitar o peso do julgamento. Fazem mais do que precisam, trabalham mais do que aguentam, ficam quietas mais do que deveriam. E, ironicamente, quanto mais elas cedem, mais se sentem responsáveis por manter aquela ordem, porque já investiram demais nela para admitir que é injusta. Outro aliado é a esperança condicionada. O poder inteligente oferece recompensas não como direito, mas como favor. A diferença é enorme. Direito cria expectativa legítima e, portanto, reivindicação. Favor cria gratidão e, portanto, submissão. Quando a pessoa vive sob medo e recebe um favor, ela sente alívio, e esse alívio pode ser confundido com bondade do poder. Assim, o sistema cria um vínculo emocional. O mesmo agente que assusta também acalma, e esse movimento alternado é psicologicamente viciante.
A mente aprende a buscar a aprovação do próprio mecanismo que a aprisiona. Existe ainda o aliado mais antigo e talvez mais difícil de admitir: o desejo de status. O medo controla melhor quando ele cria hierarquias internas entre os controlados. Quando o grupo tem bons e maus, aptos e inaptos, fiéis e suspeitos, as pessoas lutam para estar do lado certo. O medo se torna competição e a competição divide. O dividido é mais fácil de governar porque não consegue formar um nós sólido. Cada um protege a própria posição, cada um teme cair, e quem teme cair raramente estende a mão para quem já caiu. Esse mecanismo se vê em qualquer lugar onde a reputação é frágil. Em ambientes onde parecer vale tanto quanto ser, o medo do julgamento social vira a ferramenta de controle mais eficiente do que qualquer ameaça. As pessoas editam a própria personalidade, tornam-se versões aceitáveis de si e chamam isso de profissionalismo, de maturidade, de etiqueta. Em parte é mesmo civilização, mas em parte é medo. A fronteira é difícil porque ambos usam as mesmas roupas. O controle pelo medo também depende de administrar o tempo. Ele trabalha com urgência. A urgência encurta o debate. A urgência simplifica. A urgência faz as pessoas aceitarem soluções provisórias que viram permanentes. Quando tudo é urgente, nada pode ser questionado com calma. E o poder que deseja controlar prefere o ritmo acelerado, porque o ritmo acelerado impede reflexão. A mente sob pressão escolhe atalhos. Ela se agarra ao familiar, ela obedece ao mais confiante, ela aceita o que promete encerramento. Mas há um detalhe. O medo pode ser produzido não apenas pelo que acontece, mas pelo que pode ser dito sobre o que acontece. Controlar o medo é controlar narrativas. Um fato por si só não governa. Governa a interpretação social do fato. Se algo ruim acontece e é interpretado como sinal de desordem inevitável, as pessoas pedem controle. Se é interpretado como consequência de injustiça e abuso, as pessoas pedem mudança. A diferença entre esses dois pedidos é a diferença entre reforçar o poder e contestá-lo. Por isso, o poder que usa medo investe tanto em moldar linguagem. Não é censura apenas por vaidade, é engenharia emocional. A linguagem tem o poder de organizar a experiência. Se você dá às pessoas um vocabulário em que tudo vira ameaça, elas sentirão ameaça. Se você dá um vocabulário em que tudo vira desvio moral, elas sentirão culpa. Se você dá um vocabulário em que tudo vira risco de punição, elas sentirão prudência. A linguagem não cria a realidade sozinha, mas cria a moldura pela qual a realidade é percebida. E a moldura define o movimento. Nessa moldura, o medo cria um tipo de pessoa, a pessoa que evita. Evita conversas, evita conflitos, evita decisões, evita responsabilidades que tragam visibilidade. E quando muita gente evita, o campo fica aberto para os poucos que não evitam. Nem sempre os melhores, frequentemente os mais duros, os mais oportunistas, os mais insensíveis à consequência social. Assim, o medo tem um efeito político dentro de qualquer comunidade. Ele seleciona lideranças não pelo mérito, mas pela tolerância à tensão. E quem tolera a tensão não pode ser virtuoso, pode apenas ser menos empático, mais frio, mais disposto a usar os outros como degraus. O medo, portanto, não só controla, ele deforma a seleção de quem sobe. Quando se observa a dinâmica do medo em grupos humanos, percebe-se que ele cresce em 3 terrenos férteis: isolamento, incerteza e desigualdade. Isolamento porque a pessoa sozinha perde referencial e se torna mais sugestionável. Incerteza porque a mente busca qualquer âncora. Desigualdade porque torna o futuro frágil. Quem está embaixo sente que qualquer perda é fatal. Quem está em cima teme cair e perder tudo. Em terrenos assim, o medo não é exceção, é combustível. E um poder que entende isso não precisa inventar tudo, ele precisa apenas administrar o combustível existente. Há, no entanto, um tipo de resistência que não é heróica nem ruidosa e que muitas vezes passa despercebida: a resistência silenciosa do entendimento.
Quando alguém começa a perceber a mecânica do medo, o medo perde parte do seu encanto. Não desaparece, porque o corpo continua reagindo, mas perde a capacidade de se apresentar como verdade absoluta. A pessoa passa a ver o medo como um instrumento, não como destino. Essa mudança é sutil, mas decisiva, porque o medo controla melhor quando é confundido com realidade inevitável. Quando se vê o medo como método, ele se torna menos sagrado. O controlador sabe disso, e por isso tenta impedir que a mecânica seja nomeada. Tenta transformar qualquer análise em deslealdade, em negatividade, em perturbação. Ele prefere que as pessoas discutam episódios, não estruturas. Episódios são administráveis, foi um caso isolado. Estruturas são perigosas, elas revelam padrão, e padrão revela intenção. Mesmo quando não há intenção consciente em todos os níveis, há benefício sistêmico. E benefício sistêmico, com o tempo, se torna hábito de poder. Talvez a verdade mais incômoda seja esta. O medo é uma ferramenta de controle porque encontra matéria-prima dentro de nós. Ele encontra nosso apego, nossa vaidade, nossa necessidade de aprovação, nosso pavor de perda, nossa dificuldade de encarar o vazio. O poder não inventa tudo do nada. Ele amplifica. Ele puxa fios que já existem. E é por isso que o medo é tão antigo e tão moderno ao mesmo tempo. Ele atravessa tecnologias, atravessa estivos de governo, atravessa estruturas familiares. Ele muda de rosto, mas não muda de lógica. E enquanto essa lógica existir, a vida real continuará oferecendo exemplos. O chefe que mantém todos inseguros para ser indispensável. O líder de grupo que cria inimigos para manter coesão. O parceiro que ameaça ir embora para controlar decisões. A instituição que usa silêncio e reputação para disciplinar. A comunidade que pune desvios com exclusão. Sempre a mesma engenharia emocional. Criar um perigo, prometer proteção, cobrar obediência, oferecer alívio e repetir. O medo, como ferramenta de controle, é, no fundo, uma negociação desigual sobre o futuro. Ele diz: eu determino o que pode acontecer com você. E quando alguém acredita nisso, mesmo parcialmente, começa a ceder. Cede para evitar o pior, e ao ceder dá mais poder ao mecanismo que produz o pior como ameaça. Assim, o medo não é apenas uma reação, é um contrato implícito. Um contrato que não foi assinado, mas foi vivido. E é por isso que esse tema permanece tão denso, porque ele não trata apenas de regimes ou instituições, mas da forma como a mente humana aprende a sobreviver, mesmo quando sobreviver custa a própria liberdade interna. O medo controla quando ele convence o indivíduo de que não há outra forma de estar no mundo. Quando ele faz parecer que toda alternativa é irresponsável, perigosa, ingênua. Quando ele transforma a própria imaginação em inimiga. E então, sem que se perceba, o mundo se estreita. O que resta, muitas vezes, é uma vida organizada não pelo que se deseja construir, mas pelo que se teme perder. E essa é uma forma silenciosa de domínio. Não se rouba apenas o movimento, rouba-se o horizonte.